Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto? O tema de hoje será O Mundo de Monstros. Bira. Então, um salve para você que está em casa, você que está aí no trabalho, você que está aí assistindo, prestigiando o programa Terceiro Milênio. Muito obrigado aí pela sua participação, colaboração, pela sua audiência. O Mundo de Monstros. Tem uma lição no primeiro volume da obra básica, Universo em Desencanto, que o Racional Superior chama esse mundo o Mundo de Monstros. E por que ele chama esse mundo que nós vivemos mundo de monstros? Ninguém gosta de ser chamado de monstro, né? Onde estão as monstruosidades? Então, analisando essa palavra monstro, ela tem muitos significados. Ela pode até significar algo positivo também, ou negativo, ou até pejorativo. Mas o melhor significado dentro do contexto que nós vamos ver a seguir, ou dentro do contexto aqui da cultura racional, no meu ponto de vista, dentro do significado da palavra monstro, é o que é contra a ordem regular da natureza, aquilo que está fora da normalidade natural. Acredito, ou melhor, tenho a certeza, por isso que o Racional deu o nome dessa lição de O Mundo de Monstros. Porque tudo que nós vivemos aqui, ou a maioria, está fora do contexto ou da ordem regular natural. Se está fora da ordem regular da natureza, é um mundo de monstros. Todos os conflitos que vivenciamos, todos, tá? Conflitos pessoais, pode ser familiares, de um modo geral, conflitos mentais, que todo mundo tem, quem é que não tem esses conflitos? As guerras, de um modo geral, a violência, de um modo geral, todos, qualquer que seja o conflito, ele tanto pequenininho como de uma maneira bem grande. A falta de amor ao próximo e a tudo de ruim que existe, tudo isso não está dentro da ordem regular da natureza, está fora da ordem regular da natureza. Está fora daquilo que é natural, do que a natureza gostaríamos que nós estivéssemos vivenciando. Ou seja, nós criamos um mundo de monstros, literalmente. Então diz lá a cultura racional, onde existe o atraso, existe o sofrimento. Onde existe o atraso, também é um mundo de monstros. Onde existe sofrimento, existem as trevas, por todos viverem no escuro, sofrendo sem saberem como se pode livrar desse sofrimento. Onde há adiantamento, há luz e não há sofrimento. Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre. Existe os que pensam que sabem, mas o sofrimento prova que nada sabem, pois se soubessem, não sofreriam e nem fariam os demais sofrer. Os que sabem não sofrem, porque quem sabe resolve tudo de bom para si e para todos. Mas o mundo vive com um saber tão insignificante que o sofrimento prova ser um saber triste e de nenhum valor. No mundo existem muitos envadecidos com uma sabedoria fraca, vendo e notando a nulidade dela, e considerando-se grandes sábios, quando não passam de grandes impostores. São impostores por serem sofredores, mantendo uma sabedoria que só traz sofrimento para todos. Que adianta então saber que só existe para o sofrimento do povo? Não adianta nada. Como no mundo estão cansados de ver, sofrem grandes e pequenos, ricos e pobres, os que dizem que sabem e os que dizem que nada sabem. O mundo está convertido por uma sabedoria invertida, onde o atraso é adotado como saber. É tão visível isto como é visível o sofrimento do mundo, tanto assim que admitem a salvação do mundo pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento do material de guerra, do material bélico. Acham que a salvação do mundo depende da força bruta, da força esmagadora, do canhão e da espada. São por esses meios e por esses modos que há muito vem tentando resolver as questões dos povos. O que está com mais força esmaga todos. Faz do torto o direito e do direito torto. O que se vê é que não há mais humanos no mundo, e sim desumanos, monstros e covardes, sem entendimentos. O entendimento é o seguinte: aquilo que pode mais é que vence.
Aquele que tiver mais força, que estiver mais bem armado, que matar mais, que é o dono da situação. Fizeram do mundo uma senzala ao seu bel prazer, ao prazer das suas vontades, dos gostos, das opiniões e dos ideais dos mais fortes. O autor desta obra, do Universo em Desencanto, afirma que todas essas monstruosidades vão se acabar no mundo, que a paz vai imperar. As providências para isto estão sendo tomadas para o bem da coletividade humana. Dentro de pouco tempo, todos vão ver a água ferver e esfriar de repente, como uma brasa viva, que jogada dentro d'água se apaga. O racional superior faz ciente a todos que dentro de pouco tempo tudo estará normalizado e a paz reinará universalmente. Os homens nasceram no mundo, mas é preciso notar que o mundo não é dos homens, não é dos seus habitantes. E por o mundo não ser dos seus habitantes, é que nem tudo eles podem resolver. Com o progresso da fase racional, as coisas vão se encarreirarem para novos rumos e com caráter de melhoria universal. Acabar-se-á o abuso do vivente que nasce aqui nesse mundo e não sabe que isto aqui não é nosso, e querer ter um franco domínio, julgando tudo ao seu modo de ver, encarando seus semelhantes com um indiferentismo tal que não o consideram ser igual a si, por pensar ser melhor em tudo, sem o ser. Neste mundo deformado, que teve princípio e terá o seu fim, os viventes não podiam deixar de ser como são, deformados por serem produtos dessa deformação. Uma vez filhos desta natureza desregulada, não podiam regular também. Vejam as modificações dos tempos, as alterações da natureza e as modificações do sol, ora é dia, ora é noite, ora passando mal, ora satisfeitos, sempre sem estabilidade, por sermos filhos desta natureza desregulada. O dia é mais alegre e a noite é mais triste. A lua foi assim condecorada, rainha das fontes e dos seres, pelas modificações que faz com seus quartos. Ninguém tem estabilidade. A estabilidade é toda aparente, por o vivente não conhecer o seu eu. Se conhecesse, não viveria horrivelmente nesse desequilíbrio infernal. Agora poderão conhecer a planta da verdade das verdades que está na cultura racional. Quantos musos sem luz a implorar o afago universal, prevendo que tal existe, mas não sabendo como encontrar. Os encantados procurando a verdade das verdades e ficam desvanecidos por nunca terem encontrado. O comércio abarrotado de livros embusteiros, apresentando as coisas misteriosamente no infinito, deixando todos atrapalhados por não poderem mostrar a verdade das verdades. E por isso, vendo que ela não existe nessas filosofias, onde brilha a autossugestão para o acréscimo das ilusões, apresentam uma infinidade de verdades, mas sem base, e vão filosofando como podem, colocando tudo de lado por compreenderem a nulidade de todas essas filosofias. O poder da vida e as suas soluções não estão nessas histórias do filósofo homem, que aqui nasceu como todos que sabem, como todos que não sabem porque nasceram, não viram como o mundo foi feito e por isso nada sabem definir. Fazem uma porção de livros, com uma infinidade de descrições, ao seu modo de interpretar. Mas não sabem, não viram, não conhecem nada do que dizem, por serem encantados, e como tal, verdadeiros cegos. Os de ideias mais fracas ficam obcedados, os mais fortes fazem os seus julgamentos e desistem. Desse mundo de veludos, dos sonhadores de grandezas que procuram fazer o povo um joguete, com suas filosofias grosseiras. Não encontram nada de verdade, e por verem que esses engrossadores estão alheios a tudo, chegam à conclusão que é esse o maior embusteirismo que existe no mundo. Desiludem-se, então,
de tudo que se diz ser realidade. Procuram recursos dentro das filosofias que dizem estar com a divindade. Não encontram apoio. Então compreendem todo o alcance do embusteirismo. Embusteirismo é tudo aquilo que não sabe dar solução de si. De onde veio, para onde vai, do porquê da existência do mundo, do porquê de tudo. Embusteirismo quer dizer encantado, enigmático, misterioso, principalmente pelo seu ser que não sabe como se originou e acabando nas demais coisas. Embusteiros é a razão de todas as confusões, de todas as lutas, de todo o mal que existe no mundo, por não conhecer nada, por não saber nada e de nada ter certeza. No albor das esperanças já vivem todos há muito, cheios de esperanças, recheados de esperanças sem limite, muitas delas tornando-se pelas variações sons de flores do encanto, 2000 e tantos pensamentos, nas cogitações das realizações dos sonhos, para abrandar as algemas dos desejos. Assim a vida de todos, sempre com muitas esperanças, que se multiplicam porque os seres são insaciáveis e nunca estão satisfeitos com o que têm. E assim, no vagar das ilusões, vivem todos uma vida de sonho, que sempre manteve o trono do jardim das esperanças, por não terem plena certeza das coisas. Quem tem certeza não vive de esperanças. Essa é a vida dos castelos, dos sonhos, dos desejos, das venturas, que fazem com que os viventes tenham ânimo de viver, embora sofrendo, mas sempre com uma infinidade de esperanças. Na realidade, são tão vagas estas coisas que, quando caem na realidade da vida, compreende que tudo isso a que deram valor é um fulgor que só está na ilusão. Então dizem, a ilusão cega de uma tal maneira que somente quando estamos desiludidos é que dão pelas coisas. A vida só será boa quando for vivida racionalmente, por meio do conhecimento da imunização racional. A imunização racional não priva a liberdade de ninguém, dá sim uma liberdade equilibrada. Com a imunização racional cessa a ganância, a inveja, o orgulho, a ambição, a traição, o ciúme. A cultura racional dará ao ser humano uma vida normal em tudo, por tudo, com uma regulagem completa para o perfeito equilíbrio do vivente. O pensamento se transformará em raciocínio, por estar imunizados. Desse modo, o mundo todo viverá numa marcha diferente dessa que há muito vem nesse mundo. A imunização racional é o maior tesouro do ser humano. E assim, brilhantes dias, brilhantes horas, brilhante espaço e alegre espaço, multiplicando-se culminantemente. Então está aí uma maneira do ser humano sair do mundo de monstros, vivendo uma vida racional, vivendo uma vida equilibrada, só com a energia racional. Muito obrigado. É verdade. O mundo de monstros. Essa lição do primeiro volume é muito forte. Realmente é muito forte. A pessoa, se não balançar, ela não tem sentimento. É a realidade de uma forma assim bem amplificada, né? É uma forma da pessoa ver a verdade, ou você bota na máxima simplicidade ou você amplia para ver se aquilo continua sendo verdade. Esse é na parte de experimentação científica, eles falam isso. E o racional bota uma lente de aumento muito grande nessa lição, o mundo de monstros. A questão toda é que nós estamos nas trevas, o nosso natural é de racional, é luz, na consciência, e a gente está com a luz eletromagnética, a luz do Sol, a luz elétrica que foi dominada pela humanidade, e pensa que isso é o nosso natural, né? E é uma contradição, porque a gente sofre e tem que morrer e continua sendo reforçado esse modo de vida, como no outro programa tinha crítica ao modo de educação do mundo, né?
E agora isso aí, como que está o mundo, né? Dominado pelos egos, né? E isso estão ligados na ignorância. O encanto, né? Encantado. Encantados, né? O racional sempre usa uma, como dizia Porfírio, uma tríade, né? Rudez, atraso e brutalidade. O atraso é a falta de conhecimento, mas conhecimento real. Tudo é energia, é verdadeiro, tem que ter a origem. Senão é um racional fenomenal, está explicando as coisas aqui, mas não sabe a origem. Então não é. E quando isso aumenta o grau, né, amplifica mais essa rudez, atraso e brutalidade, aí aparece a teimosia, rebeldia e monstruosidade. É o que a gente vê na história do mundo, né? Tem um ditado africano que diz: a história do mundo é a guerra. Ô Carlos, não te interrompendo, desculpa. Pode falar. Só para não fugir aqui ao que eu gostaria de falar. O que eu achei muito interessante nessa lição, O Mundo de Monstros, que o racional coloca tudo num pacote só. Ele diz que o atraso também é uma monstruosidade. É gravíssimo o atraso. Esse é o ponto principal, porque ele trata com conhecimento que está na linha. Isso, e aí a pessoa vai sentir a energia e vai assim como as ser guerras, tratada. Assim como as guerras, a violência de modo geral, o atraso para a natureza, para o verdadeiro natural, é uma grande monstruosidade. Essa história aqui no Ocidente, o primeiro exército profissional do Ocidente foi o romano, né? Eles se especializaram em armas, não tinha arma de fogo, não tinha pólvora ainda, mas se especializaram muito, né? Nas falanges dos romanos, aquela organização militar. Então eles ganhavam de todo mundo e submeteram meio mundo, né, ao império deles, viviam de escravidão e de impostos, e aí tinha uma riqueza. Depois aquilo foi apodrecendo, essa civilização, entre aspas, e obviamente acabou. Cego de olhos abertos? Exatamente, né? Mas concluindo aqui, esse mundo de monstros é por causa do pensamento, né? É por causa da egossintonia. O pensamento reforça o ego do aparelho e a pessoa pensa que está equilibrada, pensa que está certa, né? E essa egossintonia é um conceito de vida corpórea. Então as relações do corpo passam a ser reais, verdadeiras, e não são aparentes, transitórias, né? As relações de identidade de gênero, identidade de família, identidade de país, né? Até com as próprias posses. Só que na hora da morte nada disso é real, e na hora de voltar não se sabe como que vai ser. A natureza que vai saber, né? Então o pensamento é inimigo do pensador. Isso tudo é textual do Universo em Desencanto. O pensamento é contraditório e conflitante, por isso arruma conflito com os outros, porque está em conflito consigo mesmo. O pensamento é cruel e desumano. Isso já foi falado aqui, e por último ele cita que é selvagem e monstruoso. Por isso que é um mundo de monstros, né? Só para finalizar, a polarização atual, no mundo atual, né, geopolítica, o polo anglo-americano sionista de um lado, o outro lado lá, eles estão competindo por geopolítica, por poder, né, por dominação política. Mas as outras classes também têm projetos de dominação de toda a massa, de todo mundo, né? Projetos de dominação evangélicos, projetos variados, cada um querendo prevalecer, né? Que existe uma guerra espiritual, entre aspas, linguagem místico-religiosa, existe sim, mas é uma questão das energias, e só que tem uma nova fase da natureza, né? Querer uma nova moeda única, mundial, virtual, uma religião única, artificial, um governo único na Terra, isso tudo é falado na mídia, tudo bem, só que tem o detalhe, eles não conhecem quem é o estranho. Lição do Abdrush, né, Biro? O estranho é que não é desse mundo e veio trazer a mensagem de onde nós somos, quem nós somos e para onde vamos. E esse estranho, ele veio trazer essa mensagem e ele não veio competir com ninguém, nem politicamente, projeto de dominação política, nem religioso, ele não veio competir com religião nenhuma. Porque a missão dele está lá na lição do estranho, do Abdrush. Só ele pode fazer, então não tem por que competir com quem não veio fazer a missão dele, só ele veio com esse dom racional, essa mensagem racional, essa solução, e veio acabar com as trevas. Se deixar pelo pensamento, o pensamento destruiria tudo, né? O mundo de monstros sempre foi, agora que vai deixar de ser, porque a fase é racional.
Cultura Racional, Universo em Desencanto. Palavras do racional. E por isso, eu, o racional superior, dia e noite, noite e dia, aqui trabalhando para o redígio desta grandiosa e maior obra universal. Isto é para verem a que ponto a humanidade chegou e a razão de todas as ruínas desse mundo. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!